Santo é o nome do Senhor. Nessa noite eu quero pedir a você que precisa ser abençoado, que precisa receber algo da parte do Senhor. A palavra do Senhor diz que aquele que abençoa o seu próximo, Jesus o abençoa. Abençoa a obra do Senhor nessa noite, aleluia. E não vou te dizer que Deus vai te dar 100 vezes mais, porque a gente não negocia com Deus, mas todo aquele que abre o coração para a obra dele, ele abençoa. Amém? Então abre teu coração nessa noite e abençoa a obra do Senhor para a honra e glória do nome dele. Amém? Vamos ouvir o irmão Oswaldir, que vai estar louvando ao Senhor. E com esse louvor a porteira pode fazer o trabalho da oferta. Amém? Glória ao Senhor para a igreja. Amém? Eu quero parabenizar todas as mães aqui presentes. Amém? Que o Senhor possa ter dado um dia abençoado a cada um de vocês. E aquela que, por algum motivo ou outro, não teve um dia feliz, saiba que a noite vai ser uma noite muito agradável, muito feliz. Tá bom? Aleluia. Eu venho agradecer. Oh Espírito Santo, Jesus, por tudo que fizeste por mim, pelo teu amor sem fim, pois eu sei que sei o teu amor. Eu nada saberia, não saberia amar, não saberia perdoar. Eu te agradeço, oh mãe, te agradeço, minha mãe. Eu prometo nunca te
Mãe, e que Deus do céu possa te abençoar. Eu te agradeço, oh Mãe, te agradeço, minha mãe. Aprendi contigo tudo que eu quis, pois tu me ensinaste a ser feliz. Pois eu sei que sei o teu amor, eu nada saberia, não saberia amar, não saberia perdoar. Eu te agradeço, oh Mãe, te agradeço, minha mãe. Eu prometo nunca te abandonar, oh não, e que Deus do céu possa te abençoar. Eu te agradeço, oh Mãe, te agradeço, minha mãe. Aprendi contigo tudo que eu quis, pois tu me ensinaste a ser feliz. Obrigado, mãe. Que o Senhor possa te abençoar. Aleluia. Louvado seja. Que Deus possa abençoar toda mãe. Aleluia. Eu te agradeço, oh Mãe, te agradeço, minha mãe. Aprendi contigo tudo que eu quis, pois tu me ensinaste a ser feliz. Que Deus possa derramar sobre cada mãe bênçãos insondáveis. Glória a Deus. Te amo, mãe. Aleluia. Aleluia, Jesus. Feliz aquele que ainda tem a sua mãe. Mãe, mal ou boa, mas ela está do teu lado. Muitos não têm mais a sua mãe para dizer: mãe, eu te amo. Mãe, obrigada por tudo que tu fizestes a mim. Então, nessa noite, agradeça a Deus pela sua mãe estar contigo. Amém? Quem sabe ela não está aqui, está longe, mas você, se você quiser ir ver ela, você pode. Agora, como eu e muitos aqui, né, não podemos mais somente quando nós chegarmos na eternidade para dar um abraço ou vê-la ali com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ouvir o Jonathan, o missionário Jonathan, que vai estar orando e passando para o pastor que vai ministrar a palavra, porque as horas já se avançaram. Amém? Nós queríamos ouvir uma palavra pelo irmão, mas o tempo já se foi. Amém? Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos a se colocar de pé. Estendo suas mãos aqui para frente para o pastor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui estamos, Senhor, nesta noite abençoada, Senhor, diante da Tua presença neste lugar. Queremos Te agradecer, Pai, por o Senhor ter nos conduzido durante esta semana para nós estarmos aqui, Senhor.
Te agradecer por todos os dias, Pai, a qual o Senhor tem nos acompanhado no nosso dia a dia, Pai. E venha nos abençoar, Pai, nesta noite uma vez mais, usando o Teu vaso, o Teu instrumento em Tuas mãos, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, para te agradecer e também para te pedir perdão por nossas falhas, Pai. Mas que o Senhor venha falar conosco nesta noite, abrir as janelas do céu, Senhor. Venha tocar em cada coração que aqui está, Pai. Abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, Senhor, para que nós venhamos contemplar a Tua voz, Pai, falando em nossos corações. Aqui nós estamos e te agradecemos, Pai. Muito obrigado em nome de Jesus. Chamando na igreja, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aproveitar bastante o tempo. Abra a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 17 ao 34. Vamos aprender hoje o significado da verdadeira Santa Ceia, do verdadeiro memorial de que devemos fazer memória para no nosso dia a dia cumprirmos a palavra de Deus. E vamos aprender hoje como fazer uma exegese de um texto. Porque ler a Bíblia como um jornal não adianta, não entenderemos nada. A Bíblia ela precisa ser analisada, examinada, estudada, para que você possa entender à luz do contexto o texto, para sempre ter pretexto para falar a verdade e não aquilo que você insere no texto ou pensa de um texto. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 ao 34. Eu vou ler um versículo e vou fazer uma pergunta, a qual sempre você deveria fazer ao ler a Bíblia. Sempre que você ler a Bíblia, faça o que eu vou ensinar vocês a fazer, para vocês entenderem à luz do contexto o texto, para não serem iludidos, nem enganados, manipulados e conduzidos a uma interpretação particular de uma pessoa que não gera a verdade para vocês. Diz assim, versículo 17: Nisto, porém, vou dizer-vos, ou vou denunciar. Paulo está denunciando: não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Aí vem a pergunta: qual era o ajuntamento que era para pior e não melhor? Isso você tem que descobrir à luz do contexto. 18: porque antes de tudo eu ouço que quando vocês se ajuntam na congregação, há entre vós dissensões ou heresias, e em parte eu creio. Por que Paulo cria que na igreja de Corinto havia dissensões? Nós vamos descobrir. Versículo 19: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são retos, ou puros, ou sinceros, ou aprovados, se manifestem entre vós. Quem se manifestaria através das heresias que estavam acontecendo em Corinto? E essas heresias eram vistas com os olhos bons de Paulo. Como que Paulo poderia ver na heresia algo de bom? Vamos descobrir. Versículo 20: assim que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer a ceia do Senhor. O que não era a ceia do Senhor que estava acontecendo em Corinto? Você precisa descobrir. Versículo 21: porque comendo cada um adianta-se a comer, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro está borracho, está embriagado, enche a cara, está com a cara cheia. O que era só a sua própria ceia nesse contexto? O que era a sua própria ceia? O que os membros da igreja de Corinto tinham como sua própria ceia? Precisamos entender. Versículo 22: não tendes porventura casas para comer e para beber, ou desprezai a congregação de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? O que eu vou falar de vocês? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Não nos louvo pelo que nesse contexto? Pelo que Paulo disse: eu não louvo vocês? Eu não louvo essa besteira que vocês estão fazendo.
Que besteira era essa que eles estavam fazendo? Vamos descobrir. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Paulo já tinha ensinado, ou entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Paulo recebeu o que e de quem? De quem que Paulo recebeu isso? Temos que descobrir. 24. E tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, peguem, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Memória do quê? Fazer isto em memória de mim. Mas em memória do quê? Fazer memória de quê? Do que nós fizemos memória hoje nessa ceia? Nós vamos aprender. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e bebedes esse copo, anunciais ou denunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Versículo 27. Porque qualquer que come este pão, qual pão? Ou bebe o copo do Senhor, qual copo? Indignamente será culpado do corpo do sangue do Senhor. Quem é o copo e o sangue do Senhor nesse contexto? O pão e o vinho. Que simboliza? Versículo 28. Examine-se, prove-se, pois o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste copo. Dentro de qual contexto, que pão é esse, que copo é esse? Temos que entender. Que simboliza. Versículo 29. Porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação. O que é beber indignamente dentro do contexto? Não do que tu aprendeu, dentro do contexto. Nós vamos ficar hoje com Bíblia. O que é comer indignamente? Não discernindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Quem é o corpo do Senhor nesse contexto? Por causa disto, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Por causa disto, o que? Muitos estavam fracos, muitos estavam doentes e muitos morriam. Por quê? Vamos descobrir. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Julgar qual comportamento dentro do contexto? Paulo está dizendo para a igreja de Corinto: se vocês julgassem a si mesmo, vocês não faziam as besteiras que vocês estão fazendo. Versículo 32. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Qual comportamento aqui estava sendo semelhante ao mundo dentro do contexto e estava acontecendo dentro da igreja de Corinto? Versículo 33. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Era para comer o quê? E era para esperar quem dentro desse contexto para comer? Paulo está dizendo que eles eram para esperar. Mas eles pegavam antecipadamente, não esperavam e comiam. Quem que eles tinham que esperar no texto? Vamos descobrir? Versículo 34. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. A igreja estava se reunindo para a condenação e não para a salvação. Quanto a demais coisas, ordenarei quando for ter convosco. Quem dentro desse contexto deveria comer em casa, para não se ajuntar para a condenação? Podeis acertar. Agora você vai entender. Quando Paulo diz, no versículo 11, verso 2, eu vos louvo porque em tudo, ele fala para a igreja de Corinto, eu vos louvo porque em tudo lembrais de mim e guardais das minhas instruções, tais como eu vou las transmitir. Paulo os louvava pelo quê? A igreja de Corinto foi uma igreja que seguiu certas instruções, mas quando eles se reuniam para uma festa, diga comigo, festa do ágape. Não era peça. Peça é diferente de festa de ágape. A peça é a Páscoa. E a Páscoa era realizada uma vez por ano. A festa do ágape, que era a ceia realizada em Corinto, ela era mensal. Ela era feita todo mês. E ela tinha um cunho social. Ela tinha uma motivação social.
Ela foi uma ideia que fizeram para fazer memória daquilo que Cristo havia feito como exemplo para ser feito anualmente. Porque quando Jesus ele faz a simbolização do seu corpo sendo entregue, do seu sangue ser derramado, ele está fazendo isso na peça. E ele está dizendo para eles, vocês vão fazer isso quando? Na próxima peça. Só que a igreja de Corinto fazia mensal. E nós pegamos essa herança de Corinto. Nós hoje vivemos e praticamos essa herança de Corinto. Nós não pegamos a herança do peça. Nós pegamos a herança da igreja, da festa do Ágape. E esta festa era de cunho social, era uma junta panela, não era uma ceia como nós fizemos hoje, um pouquinho de suco, né? e um pedacinho de pão. Não, era uma junta panela. Todas as pessoas traziam um prato, uns traziam um prato com carne, outros com outro. Como que a gente faz assim uma confraternização na igreja? Só que essa confraternização era feita para ter bastante bonança, para ter bastante alimento, para que os pobres que sabiam desta festa, eles se dirigiam para a igreja, para lá na igreja eles se alimentarem, para eles matarem a sua fome, porque na época havia muitos pobres, havia muita pobreza, havia muita necessidade, e a igreja impelida, tanto é que colocaram a festa do ágape. O que é ágape? Ágape, lembra domingo passado o pastor Gerson pregou, no domingo retrasado, que o pastor pregou sobre o amor ágape? Por isso, festa do ágape, o amor incondicional, o amor que tudo suporta, o amor que tudo crê. Então ele era para eles trazerem os alimentos, para quê? Para que os pobres pudessem se alimentar. Só que Paulo ficou sabendo que quando eles se ajuntavam, havia heresia no meio deles, havia dissensão no meio deles, havia um certo seleto de pessoas que, em vez de, querido, esperar os pobres chegar para comer, esperar os pobres chegar para poder se alimentar, eles não queriam que os pobres participassem desta festa. Eles não queriam que os pobres viessem para essas festas. Eles queriam que essa festa fosse só entre eles. Mas o propósito dessa festa era ajudar os pobres, era ajudar os necessitados, e não, querido, só para eles. Então Paulo começou a escrever o capítulo, versículo 17, dizendo, denunciando esse tipo de falta de amor, de falta de solidariedade, de falta de compreensão com a necessidade alheia, com a necessidade do próximo, e disse, olha, eu não vos louvo, porque vocês estão se ajuntando, vocês estão fazendo uma festa com a motivação de ajudar os pobres, e vocês estão dando uma motivação para Deus condenar vocês, para Deus repreender vocês, para Deus trucidar vocês, porque o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com o amor de Deus. E aí você vai entender por que Paulo cria em parte. Porque Paulo sabia que na igreja de Corinto havia heresia. E o que Paulo disse? Que importa que tem heresia, para que os puros, os verdadeiros, os sinceros, os que realmente querem servir a Deus, os que realmente entendem o amor de Deus, aqueles que compreendem que devem repartir o seu pão com o necessitado, com o pobre, com aquele que precisa. Então essas heresias é bom para que a igreja saiba quem é crente de verdade e quem não é. Porque quem não era crente de verdade, querido, ele se intrometia entre a comunidade e os pobres e começava a comer os alimentos de forma gulosa. Eles começavam a ir à frente dos outros e bebiam todo o vinho, comiam toda a comida, e quando os pobres chegavam, não tinha mais nada para comer. E aí Paulo está dizendo assim, é bom que essas pessoas estejam dentro da igreja, porque essas pessoas eram um grupo seleto de pessoas abastadas, de pessoas orgulhosas,
de pessoas cheias de pena de pavão, que se achavam o último gás da coca, que se achavam os melhores crentes da igreja, que se achavam mais santos da igreja, que se achavam os melhores dizimistas da igreja, que se achavam os melhores ofertantes da igreja, mas na hora de demonstrar o amor para com o pobre, queriam, querido, que fossem separados. Então eles começavam a comer com a intenção de não deixar nada para os pobres. E isso chegou ao ouvido de Paulo. E Paulo disse: eu não vos louvo. Eu não vos louvo. E vocês, crentes, observem o que eles estão fazendo, para vocês saberem quem realmente é e quem realmente não é, quem realmente tem o amor de Deus e quem realmente não tem o amor de Deus, quem realmente vive esta festa de forma prática ou vive esta festa de forma farsante, que está ali na igreja para ganhar status, mas nunca levantou um dedo para ajudar um necessitado ou um pobre. Quando faz o seu prato em casa, quando faz o seu melhor prato em casa, não pensa no pobre, não pensa no necessitado, pensa no seu próprio estômago, pensa em alimentar a si mesmo. Quando chega lá e coloca na mesa, se adianta na frente, come tudo e bebe tudo. Verdade, glória a Deus. Para que os pobres não comam. E aí Paulo diz assim: quando vocês ajuntais num lugar só, ele diz, não é para comer a ceia do Senhor. A igreja do Corinto não estava comendo a ceia do Senhor. Eles pensavam que estavam, mas não estavam. Ceia vem da palavra grega deipinon, que significa janta, que não era a ceia do Senhor. Paulo está sendo bem claro: não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo. Não é. E vocês vão entender por que Paulo, no versículo 26, ele desce a ripa na igreja de Corinto. Ele desce a lenha na igreja de Corinto. Ele diz, não é a ceia. E no versículo 21 ele diz, porque cada um adianta-se, toma antecipadamente sua própria ceia, que preparou em casa, aquele churrasquinho, assadinho, aquele filé mignon, aquela maminha, uma garrafa de vinho, e leva para a igreja. Chega lá, ele bota na mesa, senta na mesa e olha, vamos comer antes que os pobres cheguem, porque aqui se abre que aqueles gulosos chegar aqui não vai sobrar nada para nós. E ó, enchia o caneco, saiu de 4 pés, bêbados, embriagados. Paulo, nesse versículo, ele revela que a ceia de cada um era o alimento que os ricos traziam para alimentar os pobres de Corinto, porque essa festa era regada por muita fartura, com a intenção de ajudar os pobres. Mas esse grupo, que era herético, que Paulo disse que era bom, que estava ali para se revelar quem é o verdadeiro crente. Por isso, querido, o que nós aprendemos aqui na ceia? O verdadeiro crente, querido, não é aquele que traz o prato para a igreja, é aquele que sabe distribuí-lo. Porque não adianta trazer o prato para a igreja com a intenção de comê-lo, com a intenção de degustá-lo. A intenção genuína era trazer o prato para a igreja para o outro degustar, para o pobre se alimentar, para o necessitado se alimentar, para que aquele na igreja que nunca comeu um filé mignon, pelo menos naquele dia comece. Para que naquele dia um pobre que nunca comeu uma alcatra poderia comer uma alcatra, nunca tomou um vinho bom, podia tomar um vinho bom, mas o rico ia lá e comia tudo. Glória a Deus. E aí Paulo, no versículo 22, ele diz, vocês não têm casa para comer, não? Aí Paulo diz assim, no versículo 22, não tendes porventura casas para comer e para beber? Por que vocês desprezam a igreja de Deus? E envergonhai os que nada têm. Vocês desprezam a igreja e ainda envergonham aquele que nada tem. Aquele que nada tem vinha com aquela ansiedade, hoje
vai ter filé mignon, hoje vai ter alcatra, hoje eu vou poder tomar um vinhozinho bom. Chegava lá, não tinha mais nada. E aí, Paulo desce a ripa na igreja de Corinto. Primeiro, por isso que normalmente você quase nunca vai aprender isso numa igreja normal que é sistemática. Porque quando você vai participar de uma ceia, eles começam a ler o versículo do versículo 23 e diante. Você já notou? Vamos abrir sobre a ceia. 11 e 23. Só que a ceia não começa aí. A ceia tem um contexto. A ceia tem um contexto. Essa ceia era uma festa. Não era nem a peça. Não era nem a ceia que Jesus fez com os discípulos. Não era. Era uma festa. E aí Paulo diz assim: porque eu recebi do Senhor também que vos ensinei. Aí ele começa a lapada. Aí ele faz agora uma comparação. Ele começa a comparar a ceia dele que ele fez com os discípulos. A ceia de Jesus, Paulo começa a comparar. Ele começa agora a falar da ceia que Jesus ensinou, comparando com a ceia de Corinto. Aí ele diz que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, olha o contraponto. Eles estavam ali fazendo aquela ceia para alimentar-se a si mesmo, desprezando os pobres, envergonhando a igreja de Deus. E agora Paulo está dizendo: olha, vocês dizem que vocês estão fazendo a ceia do Senhor, né? Vocês acham que vocês estão fazendo a ceia do Senhor? Vocês não estão fazendo a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor, na noite que ele foi traído, ele guardou um pão e guardou um copo de vinho. Porque a ceia tinha 4 copos de vinho, e eu acho que era 3 pães. Ele comeu 2 e guardou um. Tomou 3 copos de vinho e guardou um. Aí Paulo está dizendo assim: o Jesus que vocês dizem servir e que estão fazendo memória da ceia dele, na noite em que ele foi traído, ele guardou um vinho para repartir com os discípulos, ele guardou um pão para repartir com os discípulos, e vocês não repartem nada, vocês comem tudo, e vocês não manifestam o amor de Cristo na vida de vocês. Paulo está usando o exemplo de Cristo. Porque Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graça, partiu. Ele disse: peguem aqui, peguem aqui. E quando os discípulos estavam partindo e repartindo entre eles, ele disse: fazei isto em memória de mim. O que é fazer memória de Cristo na terra? É repartir Cristo, o pão que desceu do céu com quem não tem. O que é fazer memória de Cristo? É você repartir o pão que Deus coloca na tua mesa com quem não tem. Porque a intenção de Coríntio era louvável, a intenção de Coríntio era boa, a intenção de Coríntio era obedecer o mandamento de Cristo, mas a prática se corrompeu. Não adianta você vir aqui pegar um pedacinho de pão e um pedacinho de vinho e não repartir Jesus com ninguém, não falar de Jesus com ninguém. Porque Jesus, ele fez a simbologia e disse: ó, este pão é símbolo do meu corpo, este suco é símbolo do meu sangue, repartam entre vocês. E quando eles estavam repartindo, ele disse: fazei isso, me repartam. Essa é a memória que nós devemos fazer quando estamos na ceia. A memória de repartir Cristo com o mundo. E repartir o nosso pão como Cristo fez, repartindo o seu pão com os discípulos, os seus vinhos com os discípulos. Porque foi esse exemplo que Paulo pegou para dar uma lapada na igreja de Corinto. Dizer: vocês seguem Jesus que nada. Porque Jesus, na noite que foi traído, repartiu o seu pão. Na noite que foi traído, repartiu o seu vinho. E repartiu ainda com o seu traidor. Repartiu com aquele que iria negá-lo. E vocês não repartem com os necessitados, vocês não repartem com os pobres. E aí ele continua: pois eu digo
Versículo número 23, aí ele continua. O 24, tendo dado graças, o partiu. 26, porque todos haveis de comer desse pão, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Quando é anunciada a morte do Senhor até que ele venha, todas as vezes que eu reparto com necessitado e pobre, materialmente e espiritualmente. Não é aqui que você faz memória de Jesus. Aqui é o símbolo, lá fora é a prática. Aqui é o símbolo. Você vai lembrar hoje do que você tem que fazer lá fora. Você vai lembrar que você tem que olhar para o necessitado com um olhar de amor. Glória a Deus. Olhar para o necessitado com um olhar de misericórdia. E olhar para o céu e agradecer a Deus por você ter pão para repartir. Agradecer a Deus que você não precisa pedir, mas você tem para dar. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Mas agora aqueles crentes de Corinto tinham para dar, mas comiam tudo de forma gulosa, de forma, querido, completamente, querido, mundana, maléfica, para não repartir. Aí tem pessoas que vêm aqui e comem, vão para casa, vêm aqui todo mês, comem, vão para casa, mas nunca entenderam qual é o real sentido e a obrigação e o dever que Jesus colocou sobre nossos ombros. Que a partir de hoje o teu pão não seja teu pão. Guarda o que eu vou dizer, que a partir de hoje o teu pão não seja mais teu pão. Para que quando você orar a oração do Pai Nosso, você possa dizer: pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque os membros da igreja de Corinto oravam assim: pão meu, pão que eu mereço, porque eu tenho, eu posso, eu sou. Não, querido, o cristão genuíno, por isso que na igreja primitiva não havia necessitados, porque cada um tinha tudo em comum. Eles não tinham os bens como deles, era nosso. Não tinha os bens como o meu, era nosso. Se o ser humano entendesse o amor de Cristo, não havia fome na terra. Mas a maldade humana, a dureza do coração, a avareza. E Paulo aqui, ele está dizendo para nós repartirmos. Versículo 27. Eu vou apurar, daqui a pouco a pastora começa a dizer amém. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o copo do Senhor, indignamente será culpado do sangue do Senhor. Quem é o corpo e o sangue do Senhor nesse contexto? E o versículo 28 ainda diz: examine-se, prove, pois o homem é si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse copo. Dentro do contexto, quem deveria examinar-se a si mesmo? Quem é o copo e o sangue do Senhor nesse contexto? O copo e o sangue do Senhor desse contexto revela que é a parte pobre da igreja de Corinto que estava sendo prejudicada pelo partido de ricos que odiava os pobres. Por isso eram contra repartir os alimentos para a classe pobre de Corinto. O corpo, querido, sempre vai simbolizar a igreja. Não definir o corpo, eles não estavam definindo o corpo, eles não estavam definindo, eles estavam sendo exclusivos, eles estavam se achando que eles eram melhores daqueles que vinham mendigar, daqueles que vinham pedir, daqueles que vinham implorar, aqueles que vinham sabendo que ali foi feita uma festa para ajudar os pobres, foi aberta uma fonte para matar a sede dos sedentos. Se você é uma pessoa que você se alegra com a felicidade do pobre, você está errado. Você não deve se alegrar porque o pobre é feliz por dar o pão.
Ai, irmão, hoje eu me alegrei porque eu fiz um pobre feliz. Aí ele se acha que está arrotando. Ai, eu tenho o amor de Jesus. Não tem não. Porque você é egoísta. Eu não ajudo para produzir alegria no outro. Como, pastor? Não. Eu ajudo para produzir alegria em mim. Porque eu me alegro quando eu vejo alguém feliz. Aleluia, glória a Deus. Eu não dou para alegrar ninguém. Eu não oferto para alegrar ninguém. Eu não dizimo para alegrar ninguém. Eu não dizimo para alegrar a pastora. Eu não dizimo para alegrar a tesoureira. Eu dizimo para me alegrar. Porque eu tenho alegria em ser uma árvore frutífera para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. Então quem nesse contexto devia examinar a si mesmo? No contexto, quem devia se examinar, que Paulo está falando, era aqueles ricos. Paulo está chamando a atenção deles, depois de dar a lapada, depois de dizer, olha, vocês dizem que servem Jesus, o Jesus de vocês repartiu até com o traidor o pão dele e o vinho, e vocês não repartiram com ninguém. Não é melhor você se examinar para vocês não ver que vocês são uns canalhas? Não é melhor vocês se examinar para vocês verem que vocês não prestam? Que vocês vivem um evangelho de aparência? Que vocês pregam uma coisa e vivem outra? Fizeram uma festa do amor e virou uma festa de carnalidade? A ponto de dizer, eu não vos louvo. Esses é que tinham que se examinar. Era eles que tinham que se examinar. Aqueles que estavam querido, privando e envergonhando o pobre, humilhando os pobres. Jesus nunca fez isso. Nunca dispensou ou despediu um pobre vazio. O que é beber indignamente dentro do contexto, não discernindo ou diferenciando o corpo do Senhor. Claramente Paulo está revelando que beber e comer sem discernir o corpo do Senhor é ser incapaz de entender que todos na igreja devem ter tudo em comum e que os ricos devem repartir o que tem sobrando com os menos favorecidos e pobres da igreja, porque Jesus disse que sempre teremos conosco, ou seja, sempre haverá alguém que vai necessitar de nosso auxílio na comunidade. E para encerrar, por que você acha que tinha muitos que estavam fracos, doentes e estavam morrendo na igreja? O que acontece se você não comer? O que acontece? Você fica fraco. Se você fica fraco, você fica doente. E se você ficar doente, você pode ir? Agora você entende por que Paulo disse que havia muitos fracos, muitos doentes e muitos que morriam em Corinto? Por causa da ganância, por causa do amor mal administrado na igreja de Corinto, um amor que estava longe do amor de Cristo, um amor de aparência, um amor de fachada, um amor que se contenta com a aparência. Querido, um beija-flor quando estava... Eu vou encerrar aqui, pastor. Um beija-flor, isso é uma palavra, mas uma palavra para trazer um ensinamento para você. Estava um grande incêndio na floresta e o beija-flor ia com um copinho bem pequenininho no bico, ia lá, pegava água e jogava no fogo. Aí o rei da selva, que é o leão, que deveria fazer a frente: ô beija-flor, tu tá louco? Tu tá doido da cabeça? Por quê? Tu acha que tu vai conseguir apagar esse fogo com esse pouquinho de água que tu leva? Ele disse: olha, rei leão, eu não vou conseguir talvez apagar o fogo, mas a minha parte eu vou fazer.
A minha parte eu vou fazer. Ah, pastor, agora se amanhã eu der um pouco pobre, eu não vou conseguir matar a fome de todos os pobres do Brasil. Tudo bem, não vai. Mas quando tu chegar na presença de Deus, quando aquele beija-flor chegar na presença de Deus, servo bom e fiel, fosse fiel em pouco, e sobre o mundo te colocarei. Amém. Glória a Deus. Faça a sua parte. Oh, glória. Ajude. Reparta Jesus. Fale de Jesus. Querido, eu tenho mais de 6.600 pessoas que eu falo de Jesus diariamente, com vídeos, com ensinamentos na internet. Pessoas que me procuram. A Santina é pastora de vocês, eu sou pastor cibernético. Eu tenho um rebanho com mais membros que aqui, que pede meus conselhos, meus ensinamentos. Eu sempre falo, tu fica com a tua igreja, eu fico com a minha. Mas eu reparto Jesus. Você tem esse exato. Toma. Querido, use essa ferramenta. Manda mensagem para alguém. Alguém que você sabe que é cristão, mande, faça a sua parte. Ah, pastor, mas ele não vai se comer. Não, mas faça a sua parte. De 1.000 mensagens, 3.000, 50.000 mensagens, tu ganhar uma pessoa, você é digno de tomar a ceia, porque você fez a sua parte. Agora vem aqui, tomar a ceia, comer um pãozinho para casa. Tomar a ceia, comer um pãozinho para casa. Como eu vejo milhares de pessoas fazerem. Ai, eu tomei a ceia. Ai, tomei a ceia. Grande coisa. Se você não viver isso aqui, filho. Adiantava os discípulos ficaram lá trabalhando lá. Aí chegavam no dia da Páscoa. Opa, vamos fazer a ceia. E eles não repartissem Jesus com ninguém? Não saísse para pregar? Apacentar as ovelhas? E adiantar? Então, querido, ceia é memória de repartir o pão que desceu do céu com quem não tem, e repartir o pão que Deus abençoa com quem não tem. Porque foi isso que Paulo ensinou à igreja de Corinto, usando o exemplo de Cristo lá na peça. E Jesus repartiu o seu pão com o seu, diga comigo, seu traidor. Eita Jesus, né? Você repartiria o pão com o seu traidor? Se ele precisasse? Repartiria? Ou deixaria ele morrer de fome? Aleluia, Jesus. É algo a se pensar. Por isso que quando eu olho para Jesus, eu vejo, irmãos, a presença de Jesus nos diminui. A presença de Jesus faz nós continuar na humildade. Porque o cara que querer ser alguma coisa, ele olha para Jesus, cai tudo por terra. Nos colocamos de pé. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Amém. Que nós possamos repartir Jesus com o necessitado. Eu fico feliz quando às vezes eu tenho uma necessidade e eu vejo que você me ajuda quando eu não posso, quando a gente não pode. Amém? Quando você sentiu de mandar uma mensagem no grupo, tirar um tempo ou para uma pessoa, faça isso. Às vezes você pode dizer, mas a pastora manda pouca mensagem no grupo. O grupo que a gente tem na igreja é tudo crente. Eu tiro um tempo, um dia na semana para mandar uma mensagem para todos os meus amigos que não são crentes, que são bastante, para que eles possam também ouvir a palavra, ouvir a mensagem. Amém, queridos? Então faça isso. Se você sentir de mandar uma mensagem para mim,
Faça isso, que às vezes eu estou precisando. Muitas das vezes a gente deixa de mandar uma mensagem para alguém porque é obreiro, porque é uma serva do Senhor, porque já é um presbítero, porque é um pastor, e às vezes aquela mensagem que você sentiu de mandar e Deus tocando no teu coração para você mandar que aquela hora aquela pessoa está precisando. Muitas das vezes eu recebo mensagem de vocês que estão aqui, que eu estou de joelho e eu choro porque eu vejo que é Deus falando comigo. Aleluia, Jesus. Então tire um tempinho. Amém? Eu quero chamar aqui nessa noite Pastora Leila.